doei 35 centímetros de cabelo e eu vim falar hoje sobre isso. A minha franja, ela tem uma criatividade muito grande, né? Verdade criativa. E às vezes ela vira franja, às vezes não. Então, assim, se vocês verem um tufinho de cabelo aqui, principalmente agora que eu estou falando sobre cabelo, vocês ignorem, tá? Porque hoje ela decidiu que ela não quer ficar no meio da minha cabeça. E eu tô tentando respeitar esse desejo. Também não sou cabeçuda desse jeito na vida real, tá? É só no vídeo mesmo. Mas enfim, vamos lá. Separei aqui alguns tópicos. E eu vou começar debatendo um pouquinho sobre a possibilidade de vender o cabelo ou doar. Então, se você tiver com o cabelo muito grande ou se você quer deixar crescer, eu queria dar algumas, assim, sugestões, informações, enfim, sobre o assunto. Antes de cortar, eu cogitei vender ele. E essa é uma coisa que eu cogito já faz tempo. Porque eu sei que aqui, pelo menos onde eu moro na Inglaterra, existe algumas instituições. Na verdade, às vezes não é instituição, tá? Elas são empresas mesmo e tal, que compram esse cabelo. E eles fazem peruca para pessoas que têm câncer, né? Então, assim, ou pessoas que têm alguma condição, tipo alopecia e tal. Não sei se eu falei isso certo, espero que sim. Mas tem essas empresas e eles pagam um valor considerável. A questão é que eles não te dão a segurança que eles vão pagar aquele valor pelo cabelo. O processo, pelo menos aqui, eu não sei no Brasil como funciona, mas pelo menos aqui, você tem que cortar o cabelo, enviar o cabelo pra eles por correio e eles vão avaliar o valor que eles vão dar pelo cabelo que você enviou. Então, assim, eu cogitei, mas aí eu vi que ia ser um trampo, assim, não sei se compensava e não achei que seria uma ideia legal. Pra quem tem interesse de vender, aqui vende, né, por 250 libras, mais ou menos. Mas isso vai variar com relação à quantidade de cabelo que você vai estar vendendo. Se eu não me engano, ele só vem em centímetro e não o peso total. Então, se você tiver bastante quantidade, eu não sei se eles mudam um pouquinho o valor. Mas eles pedem pelo menos 20 centímetros, 30 centímetros. É bastante cabelo, tá? Então, você tem que estar com o cabelo bem comprido pra poder vender esse cabelo. Então, eu cogitei vender e vi algumas ONGs e tal que eu poderia doar. E eu escolhi uma ONG que faz perucas pra crianças, meninas, né? Que possuem câncer e tal. E eu achei esse projeto super legal. Tem vários outros projetos que são legais também, mas eu vou deixar esse aqui destacado, vou colocar no link ali de informações. Então, explicando um pouquinho mais como funciona, principalmente dessa instituição que eu escolhi, porque cada uma tem uma regra diferente. Eu tô aqui com a minha cola, então eu vou ler. Tem que ter pelo menos 20 centímetros de cabelo. Então, de novo, você não consegue doar, tipo, 5 centímetros, pelo menos nessa instituição que eu vi. Eu acho que se você tiver, tipo, 18, você pode mandar. E daí eles avaliam se aquilo vai ser usado ou não. Então, acho que vale tentar. Mas eles falam quanto mais, melhor. A forma de enviar também, ela é diferente. Então, assim, pra você que nunca doou, recomendo ali pesquisar bastante antes de doar. Principalmente ver vídeos no YouTube e tal, porque ele tem que estar bem presinho pra você fazer essa doação. Se você envia simplesmente, você corta o cabelo e envia solto, eles não vão conseguir fazer nada com isso, tá? Eles recomendam você prender onde você vai cortar e depois você prende mais umas 3 vezes, 2 vezes pelo menos, ao longo do cabelo ali, pra que esse cabelo não solte, pra que ele fique bem certinho. E caso que você seja uma pessoa como eu, que tem muita, né? Muita cabeça, muito cabelo, você tem que dividir várias partes, né? Então, por exemplo, eu dividi em 4 partes, se eu não tô enganada, e daí eu prendi as xuxinhas pra ele ficar bem amarradinho. Nesse caso aqui, a gente faz doação pelo correio também. Então, você corta no salão e tal, ou corta em casa, e você envia pelo endereço lá no correio. Você tem que preencher uma ficha. No meu caso, eu não tinha impressora, então eu preenchi na mão. E daí você envia no correio, tem que pagar ali uma taxinha pra você enviar. E é isso. E daí, a partir desse momento que eles recebem, eles mandam um comprovante por e-mail. E se eu não me engano, mandam assim, você doou pra instituição, não sei o que, sabe? Tipo, uma coisa parabenizando, né? Eles falam, né, no site, que eles precisam de 3 pessoas, pelo menos, pra formar uma peruca. Então, assim, essa é uma informação bem interessante que eu não imaginava, porque eu imaginava que você podia, tipo assim, uma pessoa, uma peruca. Mas, na verdade, pensando bem, né, às vezes só parar pra pensar, a gente entende o porquê. Porque, simplesmente, a gente tem bem menos cabelo aqui do que tem no coco. Então, faz sentido ali ter vários cabelos, né, eles misturam vários cabelos pra fazer essa peruca. Também tem uma informação impressionante no site, o que, na verdade, é meio triste, que é o seguinte, eles gastam 700 libras por peruca pra poder fazer. Então, o cabelo chega de graça, porque existe essa doação, mas o trabalho manual de você fazer ali, que eu não sei, não faço ideia como que funciona, custa 700 libras por peruca. E eu achei isso muito triste, porque é um valor muito alto, né? Muito alto. Imagina só, acaba que o cabelo sai de graça, mas aí tem esse trabalho todo pra fazer.
Vou falar um pouquinho agora sobre o meu caso, porque muita gente assustou quando eu cortei o cabelo há 20 dias atrás, e eu recebi mensagem tipo, nossa, que coragem, não sei o quê. E basicamente eu sei que essas pessoas nunca me viram cortando o cabelo antes, porque eu não tenho medo nenhum de cortar o cabelo. Quando eu tinha os meus 18, não, acho que eu já tinha 20 anos, mais ou menos, eu cortei o cabelo bem curto pela primeira vez em muito tempo. Na verdade, não foi nem tão curto, mas assim, tava mais ou menos aqui, o que pra mim na época era curto. Eu queria, né, dar doida e cortar mais curto ainda, mas foi no salão que falaram pra mim, ah, você vai estranhar, não sei o quê. E daí eu acabei cortando no médio. E assim, eu amo a sensação de cortar cabelo curto, de ter o cabelo curto, enfim, eu adoro essa sensação de liberdade e de você demorar 4 minutos pra deixar o cabelo pronto. Pra quem nunca cortou, eu super recomendo, parece que sai um peso nas costas, assim, enorme. Só que isso só é possível porque o meu cabelo cresce muito. Cresce muito, eu tenho muito, é de família. E é isso, apesar de que eu tô com umas entradas aqui que eu vou entrar nesse assunto. Mas ele cresce muito e isso facilita esse histórico aí de ficar cortando. Então eu deixo cortar, deixo crescer bastante, daí eu vou lá e corto. Infelizmente eu nunca doei, então acho que foi burrice minha ali de não ter pesquisado antes. Também não era um assunto que eu sabia, né, que existia, ou enfim, que eu tinha ido atrás. Eu lembro que até no salão, quando eu fui fazer a primeira vez, que cortei bastante, o cara ainda me perguntou se eu ia vender. Então assim, eu fiquei tipo, como assim vender o cabelo? E então naquela época não tinha muito esse assunto, desconhecia e acabei, né, enfim, perdendo de doar ou de vender e tal. Então, mas de qualquer forma eu tenho esse histórico, então vou tentar colocar umas fotos aqui, eu acho. Se eu tiver coragem. Tenho bastante foto com cabelo curto, cabelo comprido, enfim, eu tenho essa coragem porque eu sei que vai crescer. Eu tenho certeza que se eu deixar crescer, volta em 1 ano, assim. 2 anos no máximo já tá compridão. Então, agora vou dar algumas dicas, mas assim, são coisas que eu fiz e que me ajudaram muito pra crescer o cabelo e também pra melhorar a qualidade do meu cabelo. Então, assim, ele vivia ressecado, quebrando, principalmente por causa da questão da água aqui. Peço desculpas de novo de falar Inglaterra o tempo todo no vídeo, mas é porque aqui a água da Inglaterra, ela tem muito calcário e a gente fala sobre isso, que eles chamam de água dura e tal. Então, ele resseca muito o cabelo. E esse é um problema que eu nunca tive. Chegando aqui, eu simplesmente comecei a perder cabelo. Já acontecia na França, na verdade, né? Morei na França e na Itália também. E lá também a água funciona desse jeito. Mas aqui eu sinto ainda que é um pouco pior. Eu diria que é pior. E acaba que prejudica muito. Eu tô, como eu falei, com umas entradas aqui. Eu ia falar que não dá pra ver, mas infelizmente dá pra ver. Tanto desse lado quanto desse lado. Isso me deixou meio apavorada, porque eu nunca tive esse problema antes. Não era estresse. No começo até achei que fosse estresse. E poderia ter sido estresse na época. Mas depois eu vi que continuou caindo. Eu fiz a primeira coisa que eles falam pra fazer, que é trocar o chuveiro. Então eu coloquei lá o filtro no chuveiro. Não achei nenhuma diferença, não sei se eu instalei o chuveiro certo, se eu comprei muito barato, né, e daí de qualidade ruim, eu não sei ainda. Mas de qualquer forma, eu comecei a fazer algumas coisas, né, que me ajudaram. A primeira coisa que eu vou falar aqui, eu vou mostrar, tá? A primeira coisa foi ter trocado o meu shampoo, só que isso eu já fiz faz muito tempo, tá? Então, assim, não foi recente. Mas eu troquei o meu shampoo, que era com plástico, shampoo normal, né, líquido e tal, por shampoo em barra. Então, se vocês nunca escutaram falar, pesquisem aqui no YouTube, tem bastante vídeo sobre o assunto. E foi assim que eu me informei, inclusive. Esse shampoo em barra, ele não contém, pelo menos esse, ele não contém plástico, ele é totalmente orgânico, não sei o que, de produtos naturais e tal, óleos naturais, enfim. E isso simplesmente transformou ali o meu cabelo, porque ele ficou muito mais saudável depois disso, muito mais saudável. Só que assim, não foi fácil, tá? É uma transição, então essa parte não é muita gente que fala, mas demora meses pro seu cabelo acostumar. Pode ser que você seja muito sortuda e demore, tipo, 2 lavagens, mas no geral demora bastante tempo, porque ele parece que nem um sabonete no começo, né? Então você tem que esfregar ele aqui na cabeça e tal, quando você tá tomando banho. Então muitas vezes ele vai ficar com cara como se você tivesse lavado seu cabelo com um sabonete. Ou, sabe, cabelo de boneca? Tipo isso, quando você lava, passa água e tal, quando a criança, né, faz uma meleca no cabelo da boneca, ele fica desse jeito. Então, não é agradável essa transição, só que vale muito a pena, muito a pena. Porque depois que eu parei de usar plástico e tal, produtos normais, né, e comecei a usar esse aqui, e depois que eu fiz essa transição, né, demorou 3 meses, ele ficou muito mais saudável, muito mais saudável. E hoje em dia eu passo condicionador normal, porque existe condicionador em barra também, mas não é muito fácil de achar. Eu também não me identifiquei tanto, tentei, mas não funcionou muito. Então eu continuo usando, né, condicionador normal, só que eu uso nas pontas só. Agora que ele tá curto ainda não existe muito ponta, né, porque a ponta já é a cabeça, mas assim, no geral eu passava daqui pra baixo, só pra poder pentear ali no banho, e não passava no couro cabeludo. O que isso me ajudou? Isso é importante falar. Eu tenho muita caspa, e assim,
isso é normal do ser humano, às vezes as pessoas têm caspa, né? Então eu tenho muita caspa porque a minha pele é seca. Então, tanto assim na minha boca dá pra ver que a minha pele é bem seca. Isso não muda muito, né? Pro couro cabeludo. Meu couro cabeludo é bem seco desde sempre. Então acaba que eu tenho muita caspa e aquela foligem, né? Então assim, não sei se é foligem a palavra, mas assim, ela descama muito fácil. Então às vezes nem a caspa é a forma ali do couro cabeludo que ele descama fácil por causa da água quente, por causa da água com calcário e também os produtos que a gente passa no cabelo. E isso aqui me ajudou muito com a caspa. Então se você sofre de caspa, pesquisa mais sobre o shampoo em barra. Ele é bem barato, tá? Então assim, parece que eu tô falando de um produto super exclusivo e tal, mas não, ele é bem barato. Não é fácil de achar, infelizmente, mas no Brasil tem bastante opção. Você consegue comprar pela internet, tem na Amazon também. No mercado eu acho que não sei se vai ter em todos, né? Meio difícil de achar. Mas no geral é um produto acessível e aqui eu pago mais barato nisso aqui do que no shampoo normal. E é isso, assim, então me ajuda muito. Outra coisa que eu separei aqui é esse produto, tá todo melecado, inclusive, não sei se vai dar pra ver a meleca. É o óleo de alecrim, se eu não tô me enganada. Está me ajudando, foco nisso, porque eu ainda estou usando pra ver se ajuda e tal, né? Pra crescer o cabelo nas áreas onde caiu. Então aqui, por exemplo, né, que eu falei que é a entrada, eu tô passando nessa região e daí tem todo um processo pra você passar, porque você tem que passar, esperar X horas, depois lavar o cabelo. E tem vídeo aqui no YouTube também sobre o assunto, então é só pesquisar ali na aba e vocês vão encontrar bastante opção de vídeo. E é isso, assim, então ele faz uma meleca no cabelo, tá? Então assim, não é confortável de você usar, dá trabalho e você tem que ficar esperando, então assim, não é legal, só que também não é legal você ficar careca, né? Então, assim, você tem que pesar ali na balança o que compensa mais. Eu senti diferença, sim, depois do uso, só que eu usei ele por 3 meses. Não é uma coisa que você vai numa sessão lá e faz com agulha, não sei o que, e daí cresce o cabelo. Tipo, não é rápido. Ele vai demorar sim, só que mesmo assim eu acho que compensa, principalmente quando tem outra opção, né? E segundo, que eu vi diferença. E eu passei ele bastante antes de ir pro Brasil, na viagem que eu fiz. Agora eu preciso comprar outro, porque esse aqui acabou. Por isso que eu tô mostrando que tá melecado. Preciso comprar outro pra voltar a usar, não diariamente, né, todas as semanas, porque você usa, quanto mais você usar, melhor, tá, mas não dá pra usar diariamente, porque você tem que lavar o cabelo depois disso, a não ser que você fique em casa, né, então, porque fica mais melecado. Outra coisa que me ajudou muito foi comprar uma escova específica pro meu cabelo. Então, meu cabelo, naturalmente, ele é cacheado, ondulado. Não é nem muito cacheado, nem muito ondulado. Ele tá no nível 2 lá, alguma coisa assim. Eu não sei direito. Eu cheguei a usar ele natural há alguns meses, assim. Tentei usar pelo menos uma vez na semana e tal. Mas não tô muito numa fase que eu tô gostando dele natural. E eu acho que tudo bem também, porque teve fase que eu usava só natural e não usava secador. E depois teve fase que eu só usava chapinha. Então, assim, eu sei que vai mudar isso alguma hora. Mas, enfim, eu acabo usando essa escova que é bem mais apropriada pro meu tipo de cabelo, independente se eu vou secar ou não depois. E ela me ajudou a quebrar menos, que eu usava aquelas normais, grandes e tal, e essa aí me ajudou muito. Então, se você não conhece, nunca viu, pesquisa um pouquinho mais sobre o assunto, que é bem interessante. Existem vários tipos de escovas específicas para os tipos de cabelo diferente, né? Vale tentar, né, pra ver se ajuda. E é isso, acho que eu falei tudo que eu listei aqui que eu queria falar. Espero que tenha dado aí uma ideia do que fazer se você tiver algum problema de caspa, enfim, queira deixar o cabelo crescer ou qualquer coisa desse tipo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar mais informações aqui no box de informações. Podem também usar um comentário ali pra perguntar alguma coisa que vocês queiram saber, ou senão eu volto com outro vídeo sobre esse assunto.